Curiosamente, o meu primeiro contacto com o Padre Manuel Antunes foi o primeiro contacto com a Faculdade de Letras e, portanto, com a Universidade, e estamos em outubro de 1965. O Padre Manuel Antunes dava a História da Cultura Clássica e calhou, nesse ano, que a primeira aula a que eu assisti fosse exatamente com o Anfiteatro 1 cheio, porque era um curso que abrangia a totalidade, digamos, dos alunos de primeiro ano da Faculdade de Letras com o Padre Manuel Antunes. Foi um impacto marcante a vários títulos. Era uma linguagem à qual eu não estava de todo habituado, mas ao mesmo tempo, e apesar da dificuldade, enfim, na terminologia, em algumas categorias, com o andar da própria aula, as coisas iam-se esclarecendo e, portanto, nesse sentido, foi uma experiência marcante na maneira, por assim dizer, de comunicar em aula a um nível que era efetivamente um nível superior. Sim, prolongou-se até praticamente, enfim, nos últimos tempos ainda, junto com o professor Lindley Sintra, ainda tivemos a ocasião de visitar depois várias vezes o Padre Manuel Antunes, enfim, já perto do fim, não é? Mas foi, digamos, uma relação que se foi mantendo com momentos vários. Ele foi o arguente da minha tese de doutoramento, por exemplo, quer dizer, pronto, e para além de, enfim, irmos mantendo relações de amizade e de discussão, às vezes, sobre um ou outro assunto, não é? Sim, embora, enfim, não num plano que a gente possa dizer de uma sociabilidade ou de uma socialidade cotidiana no convívio, mas, enfim, foi havendo sempre algum contacto. Bom, digamos já que as pessoas ficaram todas muito assustadas, não é? Porque ele começa a arguição da minha tese de doutoramento em grego, filosofeteion, portanto é uma passagem do protrépico do Aristóteles que diz, bom, se há que filosofar, filosofemos, se não há que filosofar, filosofemos, acerca de tudo há que filosofar, e as pessoas ficaram assim muito assustadas, pá, o que é isto? Então o homem vai já começar a arguição em grego. Pronto, eu felizmente conhecia o texto e as coisas depois penso que correram bem, mas agora assim de repente foi o episódio que pronto, digamos, pelo não se estar à espera, digamos assim, ele ter acontecido e depois, enfim, tranquilamente as coisas e a conversa prosseguiu, enfim, de uma maneira, para mim, muito enriquecedora. Sim, o Padre Manuel Antunes era efetivamente era um espírito livre, era um espírito muito arrumado, ele tinha uma estrutura de pensamento muito arrumada, mas e até com uma certa tendência para a esquematização, digamos, para o ordenamento das ideias e, enfim, a sua localização num determinado quadro articulado, mas sempre um espírito livre, irónico, com um olhar crítico subtil, não é? Que era o dele, não é? E portanto isso foi e era um traço muito característico, não é? Mesmo nas próprias aulas, não é? Para além de outra questão que também era importante e até depois me marcou também a seguir, quer dizer, ele era um exemplo vivo de como, se estando a falar de questões que aparentemente são abstratas, para não dizer abstrusas,
cruzas, é possível haver um entusiasmo que é suscetível de captar, digamos assim, a atenção e despertar a curiosidade daqueles que escutam, não é? E isso, para isso, não é digamos, não é uma receita de ator, mas é um profundo conhecimento dos temas e, de facto, uma vivência muito grande daquilo que se está a procurar transmitir e, de alguma maneira, pensar ao mesmo tempo, não é? E isso, sem dúvida, que esse era também um rasgo fundamental do Padre Manuel Antunes enquanto professor, enquanto grande professor. Certo, essa clareza adivinha-lhe talvez de algo. Ele era um homem de grande leitura, de grande estudo, de profunda atualização. Eu conhecia relativamente bem a biblioteca dele, muitos dos livros ele me emprestou, mas era um homem que tinha, na sua maneira de pensar, tinha uma grande capacidade e, ao mesmo tempo, para ele, penso eu, um grande gosto em captar, pensar e transmitir aquilo que nós poderíamos chamar as grandes linhas de um desenvolvimento. Não é? Portanto, eu penso que o tema, um dos grandes temas dele, era a filosofia da cultura, e uma filosofia da cultura, conhecendo ele os meandros e os pormenores, e às vezes quando havia uma pergunta, claro que ele vinha logo abaixo, mas era, digamos que o que lhe interessava sobremaneira era, digamos, uma narrativa abarcante, informada e fundamentada, mas relativamente a grandes movimentos, a grandes tendências, não é? Portanto, havia penso que em termos de modelo, não é? Ele não o reproduzia, mas em termos de modelo, havia, digamos, uma grande presença nele e nos interesses dele, digamos, de um paradigma que poderíamos associar, sei lá, o Oswald Spengler, o Arnold Toynbee ou o Peter Imsarokhin, que ele também conhecia, e, digamos, um grande fresco relativamente a grandes linhas de uma filosofia da cultura, não é? E, portanto, esse aspecto, para além, digamos, de uma certa clareza, enfim, que também lhe adivinha, não é? Da sua formação de jesuíta, não é? E o seu próprio modo e método de estudar e de expor, mas, para além disso, não é? A essa clareza, porventura, havia, e ele tinha grandes qualidades nesse domínio, de facto, a capacidade, de uma maneira que não era ligeira, nem era airosa, mas a capacidade de converter uma multiplicidade de informação, de perspectivas, de minúcias que ele efetivamente dominava, mas a capacidade de converter isso numa exposição articulada, onde, digamos, ele fazia sobressair aquilo que eram os momentos e os nexos fundamentais de um determinado percurso ou de uma dada trajetória, não é? Isso, de facto, do meu ponto de vista, penso que era, isso reflete-se na obra dele, mas refletia-se fundamentalmente nessa grande obra dele, que foi, efetivamente, a obra no dia-a-dia de um professor ali no contacto com grandes audiências de alunos. Ele destacava-se, digamos, para a sua pergunta tem toda a razão de ser, porque efetivamente havia uma pleiade, havia um grupo, não é? Cada um deles com o seu estilo diferente, não é? Desde o Nemésio ao Jorge Borges de Macedo, não é? Mas ao Paz da Silva na história da arte, por exemplo, para não irmos depois aos outros homens da literatura, ou mesmo a Virginia Rao, que eu ainda apanhei, enfim, numa fase de relativa pujança, antes, depois, enfim, de outros problemas de saúde que a afetaram também, que também era uma notável professora
escritora e expositora, mas, portanto, o Padre Manuel Antunes, digamos, ou Osvaldo Marca, no caso da filosofia, portanto, quer dizer, distinguia-se efetivamente pela sua excelência e pela sua qualidade dentro desse grupo, digamos, a meu ver, notável e extremamente importante, até pelo tudo, o muito que com ele nós fomos aprendendo, mas o Padre Manuel Antunes destacava-se, digamos, nesse grupo, não é? E eu diria o mais enriquecedor do ponto de vista, recordando um pouco o que é que foi esse momento, digamos, de uma aprendizagem no banco da universidade, para mim o mais interessante nesse grupo era não só a diversidade das perspectivas, mas também a diversidade das abordagens, a diversidade dos estilos, não é? Portanto, a prova de que efetivamente a qualidade ou a boa qualidade pode revestir formas de manifestação muito diversificadas. E o Padre Manuel Antunes correspondia, digamos, a um desses grandes pilares. Digamos, havia quem se queixasse de uma certa distância que depois, em rigor, não existia. Digamos, tinha mais a ver com uma certa, a gente está a dizer, uma certa timidez dele, e por outro lado também uma ironia que ele nunca desligava às vezes das respostas que dava, não é? E portanto, quando eu falava há pouco dessa diversidade de estilos, digamos que o dele, depois de nós compreendermos como é que ele funcionava, digamos, era o estilo dele. Digamos que, por exemplo, em relação ao... Eu já tinha visto umas coisas do Brodel e tal, mas, por exemplo, em relação às questões da história da cultura, ou interesse pela filosofia da cultura, com certeza que me, digamos, despertou a um outro nível para algum trabalho nessa área, que eu, aliás, nunca cultivei, digamos, do ponto de vista ex-professo, mas que não escondo, que constitui, digamos, um dos meus interesses permanentes e que vão acompanhando muitas das outras coisas. E aí sim, e dele muitas vezes eu me lembro relativamente a isso. Talvez a figura do professor. O que é que significa a necessidade de uma preparação sólida, continuada, exigente? A capacidade depois da transmissão, mantendo um nível de rigor conceptual que, sem ser imediatamente apreensível, todavia, no próprio discurso, contém as chaves para um possível deciframento. E, portanto, nesse sentido, acho que, não sei se resumi muito bem, mas pelo menos penso não ter atraiçoado esta imagem de um querido e saudoso mestre.